Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Na aula de hoje, vamos continuar com o assunto que nós começamos na aula passada, sobre os encontros, sobre as reuniões e como deve ser a atitude, qual deve ser a prática do muçulmano. Vamos começar com o Durud Sharif, né? Que é invocar as bênçãos. Saudar as bênçãos de Deus para Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Vou ler em árabe e depois eu vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Na aula passada, nós aprendemos com alguns ditos de Santo Profeta como deve ser a nossa prática ou a nossa conduta quando estamos na reunião, quando nós estamos encontrando com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E continuando com esse tema, o primeiro dito que é narrado pelo Hazrat Ibn Umar relata que Santo Profeta diz que ninguém peça outro que ele, que ele ceda seu assento, mas que abra espaço e sente-se vontade. Se uma pessoa cedesse seu assento para Ibn Umar, ele não aceitava. Então, esse é um dos ditos do Santo Profeta que mostra, por outro lado, também nós iremos ver como, né, tem a responsabilidade tanto dos dois lados, né? Por exemplo, quando você entra numa reunião, você entra num lugar, numa companhia onde as pessoas já estão sentadas, conversando, fazendo reunião, ou mesmo na mesquita, é importante por parte da pessoa que chega lá para pedir que dê o seu assento. Você não pode ir lá na mesquita ou numa outra reunião e pedir outras pessoas para ceder o seu lugar, o seu assento. É importante que as pessoas fiquem sentadas de tal forma que possa ter espaço para todo mundo. E se alguém vier novo, que alguém vier e as pessoas já estão sentadas, então essa é uma obrigação das pessoas que estão lá de fazer um espaço. Mas ninguém deve pedir ao outro de ceder ou deixar o seu espaço ou o seu assento. Isso é algo desrespeitoso. Essas são práticas ou essas são atitudes que todo mundo precisa, apesar de que isso podemos achar que são coisas bem pequenas que podem acontecer no dia a dia e que nós não precisamos às vezes falar, até mesmo falar, né? Porque nós sabemos o que é bom e o que é errado. Mas na sociedade que vivemos, às vezes, uma coisa pode parecer muito certo, mas isso pode machucar ou pode ofender o sentimento da outra pessoa. Ou até mesmo a pessoa pode fazer algo pensando que isso é certo, mas nos olhos de Deus isso pode ter uma consequência grave, algo ruim. Por isso, é importante prestar
atenção nessas palavras, prestar nossa atenção nos ensinamentos do Santo Profeta, para que nós possamos aprender como nós, seres humanos, devemos agir, devemos tratar os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, para que haja um ambiente bom, um ambiente tranquilo, em que não haja nenhum tipo de tensão ou incomodar outras pessoas. Então, nesse aqui foi falado, obviamente no próximo iremos falar com mais detalhes também, mas nesse aqui nós aprendemos que é importante que nós não peçamos ninguém que você esvazia o seu centro ou espaço para dar para outra pessoa. Depois, o outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Wathla bin Khattab, relata que o santo profeta estava sentado na mesquita quando o homem se aproximou dele. O santo profeta se moveu um pouco de seu lugar para dar espaço para o recém-chegado se sentar. O homem diz: Ó mensageiro de Allah, há muito espaço. Você não precisa se dar ao trabalho de abrir espaço. Santo profeta diz: é direito de um muçulmano que seu irmão se acerte e abra um lugar para ele. Veja só. Por um lado, a pessoa que chega, ele não tem direito de falar para alguém: você levanta e que eu vou sentar. Ele deve ver um lugar apropriado para sentar. Mas, por outro lado, para os muçulmanos, para as pessoas que já estão sentados lá, foi dado essa obrigação para eles, que sim, eles têm essa obrigação de fazer espaço. A pessoa que recém chegou, que chegou, acabou de chegar, ele não sabe como está indo a conversa, como está indo a reunião, de que jeito estão indo as coisas, onde pode sentar, onde não pode sentar. Então é uma obrigação das pessoas que já estão lá de fazer espaço. E outra coisa que é algo muito importante, que quando você cede o seu lugar, quando você deixa o seu lugar ou faz espaço para alguém sentar, Deus cria espaço no coração das pessoas para que eles hajam o amor entre eles, harmonia entre eles, irmandade entre eles. É nesses pontos pequenos que começa essa fraternidade, essa irmandade. Nós não podemos esperar que algo maior aconteça se nós não vamos fazer as coisas pequenas. Nós não podemos achar ou imaginar ou esperar que as pessoas fiquem unidas, que não haja nenhum tipo de tensão no ambiente, que todo mundo se vive normalmente, tranquilamente, sem nos esforçarmos. É importante que quando a pessoa chega, você dê o espaço, você dê o respeito. A pessoa vai se sentir muito bem tratado pela pessoa. Vai se sentir especial, porque você tratou com carinho. E você mesmo, cada um de nós, podemos imaginar algum momento da nossa vida em que quando a gente chega numa reunião, onde já começou o ambiente da reunião, uma companhia, e se alguém der o seu espaço ou fizer um espaço para você, quanto respeito ele ganha no seu coração? Qual é a reação do seu coração naquele momento? Como você fica agradecido? Então, isso é importante nós entendermos que para nós termos uma boa relação, é importante nós contribuirmos com essas coisas pequenas, de cuidar. E a mesma coisa acontece quando você está na mesa de comida. Se você olha que outra pessoa está precisando de algo que está ao seu lado, quando tem uma mesa maior, tem várias pessoas, e tem água, jarro de água, tem outro pote de caldo, outro pote de vasilha de arroz, e você vê que é algo que está ao seu lado, que a pessoa está precisando, você pode estender a mão, você pode pegar e passar para a pessoa. São essas pequenas atitudes para facilitar outra pessoa. Obviamente, se você não passar a vasilha, ele não vai ficar com fome. Ele vai dar um jeito.
ou ele vai pedir para alguém, ou ele mesmo vai levantar e vai pegar a comida e vai servir. Mas isso depende de você. Qual é o seu gesto, né, nesse momento? Como é que você vai mostrar? Então, nesses momentos é importante que nós aplicamos esses ensinamentos do Santo Profeta para que possa haver um ambiente de fraternidade e amor, que nós possamos ter uma relação boa com as pessoas. E aqui vemos o exemplo do próprio Santo Profeta, né? Aqui poderia ter outras pessoas. Santo Profeta poderia pedir a alguém, né? Ele era o centro da atenção das pessoas. A alguém, ele poderia pedir a alguém fazer um espaço, mas ele mostrou com sua própria prática. Ele mostrou quão importante é essa atitude de você ceder o espaço para outra pessoa. Imagina essa pessoa que acabou de chegar e Santo Profeta se moveu para dar espaço para ele. Ele deve estar no outro mundo com muita felicidade. E caraca, Santo Profeta fez um espaço para ele. Que coisa maravilhosa. Ele deve estar com orgulho. E é isso, como eu falei no início, que faz um espaço no coração também. Ganha amor, ganha proximidade no coração. E se a gente quer também que haja esse amor e esse espaço no coração das pessoas para nós, é importante que nós façamos espaço nas nossas reuniões, no nosso ambiente de trabalho, nos outros lugares também. Outro dito de Santo Profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, radiallahu anhu, ele relata que Santo Profeta diz: quando alguém se levanta de uma reunião e retorna a ela, ele tem o direito de ocupar o assento que havia deixado. Isso também é algo importante. Nós não podemos esquecer que quando tem a pessoa está sentado na reunião, ele está na reunião e do nada ele precisa, às vezes acontecem momentos a pessoa tem que ir para banheiro ou tem que ir para outros lugares e nesse caso se a pessoa deixa eh, o lugar e vai para fora na reunião, vai para fora deixando a reunião, é importante que você cuida do lugar. É importante que você não ocupa o assento da pessoa. Por um lado, é esse. Obrigação das pessoas que estão lá, que eles não ocupam espaço e que eles deixem esse lugar para a pessoa que deixou e que vai voltar. Então, não seria justo você ocupar o espaço. Mas, por outro lado, tem outro dito também do Santo Profeta, em que o Santo Profeta diz que quando você deixa o seu lugar, você deve deixar alguma coisa no seu lugar, para que as pessoas possam saber que você vai voltar. Porque se você deixa do nada, de vez, sem deixar o seu sinal, as pessoas não vão saber se você vai voltar ou não. Então pode haver que alguém vem depois de você e entra e senta naquele lugar. Por isso é importante que você deixe, por exemplo, se você está indo para banheiro, pode deixar o seu chapéu, pode deixar uma sacola, pode deixar uma roupa adicional, um casaco, alguma coisa, né? No seu lugar, ou mesmo chaves, ou alguma coisa que não seja também valiosa, né? Tem que agir com sabedoria também alguma coisa e pode ir lá no banheiro ou alguma coisa, se estiver na escola, se estiver em outro lugar, o que for para sua necessidade, vai lá fora. E quando você volta, você já sabe que eu deixei alguma coisa. Isso vai facilitar para as pessoas que estão lá de entender que você está presente, que mesmo que você foi lá fora, mas você vai voltar e você vai ocupar o seu espaço de novo. Então, isso não vai criar confusão. Isso não vai criar um ambiente em que a pessoa vai voltar e vai dizer: Ah, você sentou no meu lugar, mas esse era o meu. Como é que a pessoa vai saber? Então, é uma obrigação dos dois lados que devem respeitar.
O outro dito também em relação à reunião, em relação à companhia, que é narrado pelo Hazrat Ibn Mas'ud, ele relata que o santo profeta diz: quando estiverem três de vocês, quando tiverem três pessoas, os dois não devem conversar entre si, até que o número aumente, para que o terceiro não fique constrangido. Às vezes, as pessoas estão lá e os dois ficam fazendo uma, não fofoca, mas no sentido de que ficam falando na orelha dos ouvidos dos outros, né? Assim, secretamente, mesmo que não haja algo que tem que esconder, mas ficam fazendo uma conversa entre eles e deixam o terceiro abandonado. Até no isso, o santo profeta explicou as coisas para nós e disse que se tiverem mais pessoas, tudo bem. Tem lá quatro, cinco pessoas, aí entre os dois estão conversando entre eles alguma coisa, é outra coisa. Mas se estão três pessoas e você deixa uma pessoa ao lado e fica conversando com os dois ou fica fazendo fofoca, alguma coisa nos ouvidos, o terceiro vai ficar constrangido. Vai ficar num ambiente em que ele vai ficar sem reação, sem graça. Então é importante que você se envolva a terceira pessoa também na conversa, para que ele não fica pensando que coisa é essa que eu estou aqui sozinho e eles estão conversando entre eles. Isso também é uma das etiquetas da reunião, etiqueta de encontro, quando você encontra, quando você está sentado entre os seus amigos, entre as pessoas, você deve cuidar desse ponto também. E por final, o outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Abu Musa Ashri relata que santo profeta diz: quem passar por nossas mesquitas ou ruas carregando alguma coisa e tiver uma flecha, deve abafá-la ou cobrir sua ponta com a mão para que ela não cause algum dano a um muçulmano. Esse dito, no outro contexto, nós também já conversamos, já falamos sobre isso, mas é importante, de novo, nós entendermos isso, que aqui o contexto é o seguinte, que você está na mesquita, ou você está na rua, no mercado, e se está indo para a mesquita, ou você está com flecha, alguma coisa, você deve se cobrir para não machucar. Mas aplicando isso nos dias atuais, nós podemos pegar qualquer exemplo, qualquer dano que pode causar para a sociedade, seja fisicamente, seja você falando ou ouvindo, por exemplo, se você está passando na rua ou você está num lugar sentado e você está colocando música com uma voz muito alta, ou mesmo você está carregando algo que, ou andando da bicicleta e tem coisas atrás, ou mesmo carregando alguma coisa que pode atrapalhar os pedestres, as pessoas que estão andando na calçada, né? Que possam ser incomodados, machucados. Então, essas todas coisas. Obviamente, hoje em dia ninguém anda com flecha na mão, né? Mas é, é importante aplicar-se nos dias atuais conforme acontecem as coisas hoje em dia, né? Mas a lição permanece o mesmo, né? Que você deve evitar e deve se cuidar, não deve pensar que eu estou carregando as minhas coisas, eu estou fazendo as minhas coisas, e se alguém quer se poupar, alguém quer ficar protegido, não quer se machucar, é ele que tem que ficar cuidando. Não. Se é algo objetivo, uma coisa com que você a pessoa pode machucar com as coisas que você está carregando ou por causa de você. Então é sua obrigação de preveni-lo, de proteger as pessoas que algo aconteça ruim. Isso é muito importante hoje em dia, né? Para que não haja isso mesmo acontece dentro do carro também, né? Quando você está andando no carro, para que não haja brigas no trânsito, para que não haja qualquer tipo de desentendimento entre as pessoas na rua, né? E que cada um possa sentir protegido quando está na rua.
e possa ter um respeito, uma dignidade um com o outro. Ficamos até aqui. Muito obrigado. Tudo bem, então. Fiquem com Deus. Salamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus esteja sobre vocês.